Muito bem, nós vamos agora estudar Gênesis capítulo 6. É um estudo muito interessante porque vai falar aqui dos gigantes, vai falar de Noé, os seus filhos, da arca. Então vamos lá. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Muito bem, vamos entender isso aqui? Então aqui a gente tem dois grupos, né? Nós temos os filhos de Deus e temos as filhas dos homens. Enquanto os filhos de Sete eram uma geração pura, eles tinham discernimento das coisas espirituais, né? Então eles são chamados de filhos de Deus. Eles foram se corrompendo com as filhas dos homens, que é da geração de Caim. E é isso que o diabo quer, que você se corrompa, que você vire as costas, né, para que ele possa dominar a sua vida e te usar nos propósitos dele. Prostituição, roubo, desobediência, orgulho, morte, enfim. Fazer você perder o equilíbrio. Então, duas gerações dos filhos de Sete, que são chamados filhos de Deus, porque eles buscavam a Deus, e filho dos homens, que são a geração de Caim. Então, essas duas gerações se envolveram e se corromperam. A Bíblia vai dizer no versículo 3: Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Olha só, Deus está aqui limitando a longevidade do ser humano. Você deve lembrar muito bem de Gênesis, né? Ali nos capítulos 5, que os seres humanos, eles viviam muito tempo, 800 anos, 900 anos. Matusalém viveu 969 anos. Então, quando Deus disse que os dias dos homens seriam 120 anos, ele estava dando uma queda brusca na idade do ser humano, né? Então, de 800, 900 que o homem vivia, 500 caiu para 120. Então, já na época de Moisés, as pessoas estão ali vivendo 80, 90, 100 anos. O próprio Moisés viveu 120 anos. Então, olha só como caiu drasticamente a expectativa de vida dos homens bíblicos, né? Então, quando Deus diz que seus dias serão 120 anos, é uma limitação da longevidade humana, né? E a profecia que 120 anos foram os dias que Noé pregou sobre o fim do mundo, né? Então, ao mesmo tempo que ele limita a longevidade humana, também fala do prazo que Deus está dando para que o povo se arrependesse antes de enviar o dilúvio. Então, esses 120 anos é o tempo até o juízo de Deus. Então, a gente deve considerar sempre que Deus concede um tempo de arrependimento, né? Antes de enviar a destruição. Ele não apenas avisa sobre o pecado que os homens estão cometendo, chama-os ao arrependimento, como dá um tempo a eles. Deus está dando 120 anos para essa geração marcada pela maldade, pela violência, pelo pecado, né? Para eles se arrependerem. Só que eles não vão se arrepender. Agora olha só no que deu a junção da descendência de Sete com a descendência de Caim. Versículo 4. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Então, a própria Bíblia diz que havia naqueles dias gigantes na terra. Quer dizer, um terceiro grupo aqui, né? Para a gente considerar. Então tem os filhos de Deus, que se casam com as filhas dos homens. Isso aqui significa relação sexual. E delas geraram filhos, né? E quem lê esse texto se pergunta, né? Quem são os filhos de Deus, as filhas dos homens, esses gigantes? Né? As pessoas elas se perguntam. Então tem três explicações aqui. Primeiro, são os anjos caídos. Existem aqueles que afirmam que os filhos de Deus eram anjos caídos. Afirmam que são demônios que se materializaram ou assumiram o corpo humano e tomaram para si as mulheres das filhas dos homens, né? As mulheres normais do dia a dia, se casaram com elas e geraram filhos que eram meio anjos e meio humanos.
ou meio divinos, né, meio humanos, sei lá, alguns afirmam isso. E por que eles afirmam isso? Porque, por exemplo, lá em Jó, capítulo 1, versículo 6, os anjos são chamados de filhos de Deus. Aqui, ó. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. Olha só, Satanás. Então, note que os filhos de Deus são anjos, né? Anjos do bem, não são demônios. Então, isso aqui não cabe nessa interpretação, né? São anjos caídos. Alguns afirmam que, como resultado do relacionamento dos demônios com as mulheres, isso se deu origem aos gigantes da antiguidade. Se isso fosse verdade, todos esses gigantes foram dizimados no dilúvio, né? Você concorda? Todos eles foram dizimados no dilúvio. Então, de onde vieram os gigantes, né? Lá na frente, por exemplo, na Guerra da Terra Prometida em Números, Golias, né, que batalhou com Davi, era um gigante, outros gigantes no Antigo Testamento, né, de onde eles vieram? Será que, mais uma vez, os demônios vieram na Terra, coabitaram com as mulheres e deram origem a gigantes? Quer dizer, não tem nexo essa teoria. Jesus disse assim, ó, pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Quer dizer, o que Jesus quis dizer aqui, serão como os anjos do céu. Anjos não têm sexualidade, eles não têm sexo, eles não coabitam, não têm intimidade sexual com seres humanos, né? Então, alguns afirmam que são homens importantes da época, como reis, guerreiros, que eram chamados de filhos de Deus, e eles se relacionaram ali com as plebeias, né, com mulheres do povo. Mas a Bíblia não dá nenhum suporte a essa explicação. Então, filhos de Deus são a descendência de Sete, a descendência piedosa de Sete. A terra estava dividida entre duas descendências. A descendência que veio de Caim, que só se preocupava em pecar, fazer o que era mal aos olhos de Deus, e a descendência de Sete, uma descendência piedosa que cultuava o Senhor e invocava o nome dele. Então, os filhos de Deus, a descendência piedosa de Sete, se mistura com as mulheres da linhagem de Caim. A descendência de Caim se corrompe, né? Com a descendência de Sete. E aqui nós temos um princípio muito interessante, né? Que é o que Paulo disse. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntos? Quer dizer, é um crente trabalhando com um não crente ou se casando com um não crente, quer dizer, uma pessoa cristã se casando com um espírita, né, um macumbeiro, não vai dar certo. É muito mais fácil o ímpio puxar o cristão para o mundo do que o cristão trazer o ímpio para Deus. Então a terra estava violenta, a terra estava em pecado, a maldade estava se multiplicando muito sobre a terra, né? E outra coisa desses gigantes é que existem muitas construções hoje que não tem explicação, você sabia disso? Não tem explicação. Por exemplo, as pirâmides. Até hoje, você sabia que tem pirâmides em tudo que é canto? Na Antártida, na Amazônia, no México, no Egito, as pirâmides maia, tem pirâmides na China, tem pirâmides em todo o mundo. Quer dizer, existem algumas dessas pirâmides que ninguém sabe nem o dia que foram construídas, nem o ano, o momento que elas foram criadas. Tem tantas coisas no mundo, construções nas rochas, esferas gigantescas, cidades submersas, né? São tantas coisas, obeliscos. Como é que surgiu todas essas coisas, essas construções, essas pirâmides? Muitas coisas eu acredito que foram construídas pelos gigantes. Nessa época aí, os continentes eram ligados, tá? A Terra era um continente só. Então, que coisa, né? Olha só essas construções. É muito interessante. Então, Gênesis, o capítulo 6 de Gênesis, ele dá
Ele tira tem muitas curiosidades aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6. Muitas. Olha só essas montanhas. Olha só. Né? E vamos continuar. A Bíblia vai dizer: quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado, e disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Então, em outras versões fala que Deus se arrependeu, né? Mas Deus não é homem para que se arrependa. A Bíblia diz: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Então, a tradução correta é que Deus se entristeceu profundamente, ficou triste por haver feito o ser humano na terra. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia, né? Noé achou graça diante de Deus. E esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Noé era um homem direito, sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Quer dizer, Noé andava com Deus. Então nós temos essa triste constatação de que quanto mais o tempo passava e a humanidade crescia em número, mais o pecado se multiplicava, né? Então Deus achou Noé. Noé era um homem justo, andava na justiça, a vida dele era pautada na justiça. Noé era íntegro, né? Não faltava nada no caráter de Deus. Ele era justo, íntegro, onde? Na casa, na igreja, não. Entre os seus contemporâneos. Entre os homens maus, violentos, pecadores, pessoas que só faziam aquilo que desagradava a Deus, né? Ele andava com Deus, né? Noé seguiu o exemplo do seu bisavô. Ele teve uma vida de comunhão íntima com Deus. Ele fez a diferença na sua geração. Então pense, vamos trazer para nós, né? Se ser cristão fosse um crime, haveria evidências suficientes para condenar você? Se ser cristão fosse um crime, haveria evidências de que você é um cristão genuíno para te condenar? Por que eu falo isso? Porque existem muitos crentes 007, né? É um agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Na escola ninguém sabe que ele é crente. No trabalho ninguém sabe que ele é crente. Na vizinhança ninguém sabe que ele é crente. No condomínio ninguém sabe que ele é crente. Ele se esconde muito bem, se disfarça muito bem. Em nenhum momento a Bíblia dá esse aval para nós vivermos assim, como se não fôssemos cristãos, né? Pelo contrário, a vida cristã deve sobressair, deve brilhar. Não é brilhar como uma luzinha pisca-pisca de Natal, não. É brilhar como luzeiros do mundo, né? E a Bíblia vai dizer: para Deus todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Meu Deus do céu. Então, Noé brilhava, né, nessa sociedade que só tinha maldade, só tinha violência, só tinha corrupção. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente, destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue a madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, betume, né? Por dentro e por fora. Então, agora Deus chama Noé, ele vai se comunicar, ele vai aparecer a Noé e vai dizer a ele que vai trazer o fim de toda a carne, de toda a humanidade. Mas que Noé, ele faria a diferença, né? Com ele e com a sua família. Noé era para construir uma arca para salvar, né, a vida dele, a família dele, porque ele iria recomeçar a história da humanidade. Então Noé passou a ser o pregador da justiça na sua época. E Deus falou para ele: as medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Então Deus deu as coordenadas, né? Noé levou 100 e poucos anos para construir a arca, mas mais ou menos ela tinha 30 metros de comprimento, 130 metros, né, de comprimento, tinha uns 20 metros de largura e também de altura.
Então, lembrando que nós não estamos aqui falando de um engenheiro naval, tá? Nós estamos falando aqui de um agricultor. Um agricultor que de repente ouve a voz de Deus, Deus fala com ele, fala para ele construir essa arca. Então pense na reação de Noé ao ouvir essa voz, né? Construiu a arca. Noé era um homem de fé. Noé acreditava que o Deus que deu a ele essa responsabilidade também o capacitaria para tamanha responsabilidade. Então a gente deve sempre lembrar disso. Quando Deus nos dá uma tarefa para fazermos em prol do seu reino, em prol da igreja, ele vai estar conosco, ele vai nos capacitar. Nós nunca seremos capazes de fazer nada para Deus pelas nossas próprias forças. Tem muita gente que fica olhando para a sua capacidade, né? Fui escolhido para isso, para liderar aquilo, mas eu não tenho capacidade. Não tem mesmo, ninguém tem, mas o Deus que chama, ele te capacita. A Bíblia fala que a arca vai ser construída com uma madeira resistente à água. Então imagina o trabalho de Noé, né? O trabalho dos seus filhos. Noé não encarregou um grupo de construtores, não, ele não contratou pessoas, eram 4 homens realizando esse trabalho, cortando a árvore, fazendo madeiras naquelas medidas. Teve o betume, o acabamento foi todo em betume. Betume era o material usado para vedação de fendas, né? Fendas na madeira e outros fins, porque a finalidade era vedar toda a arca, porque essa madeira que eles fizeram seria colocados uma em cima da outra, poderia ter ali uma brecha, um espaço onde a água poderia entrar, e uma vez entrando afundaria a arca, né? E todos iriam morrer. E ele continua: vou mandar um dilúvio para cobrir a terra a fim de destruir tudo que tem vida, tudo que há na terra morrerá. Meu Deus. Então a arca foi construída na forma de uma caixa, né? A função da arca de Noé não era para ser esteticamente bonita, era apenas para flutuar, guardá-los, né, durante o juízo de Deus, através daquele dilúvio. E Noé, ele pregou durante muitos anos para aquela geração. Noé provavelmente morava ali num campo aberto, né? E de repente, nesse campo aberto, ele começa a construir essa embarcação, falando para todo mundo que ia chover, que a terra seria inundada. Então pense nas chacotas, na zombaria, nas afrontas, né? Muitos com certeza chamaram ele de louco, de velho gagá. Porém, Noé estava construindo uma embarcação no meio do nada, dizendo que a terra seria inundada. Então ele passou anos pregando ali a justiça, mas nenhum deles deu ouvidos a Noé. Todos morreram, todos pereceram porque não deram ouvidos. Mas com você eu vou fazer uma aliança, Deus disse. Portanto, entre na barca, leve com você e a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Olha só que coisa bonita, né? Quer dizer, Noé ergueu essa arca onde não havia mar. Se ele construísse a arca perto do mar, talvez não chamasse ele de louco. Mas ninguém acreditava, né, no que ele estava pregando. O povo achava impossível o mar chegar aonde o barco seria construído. Então, Noé não desistiu do propósito. É por isso que a Bíblia diz que quem perseverar até o fim será salvo. Você vê que Noé salvou toda a família, porque ele foi o maior evangelista que já existiu. Apesar de não ter ganhado nenhuma alma para o Senhor, pelo menos ele ganhou a sua família. Todo o seu lar entrou na arca. E aí fica a pergunta para nós, né? Será que nós temos feito de tudo? Será que nós temos sido exemplos para a nossa família? Será que nós temos se esforçado pela salvação da nossa família? Fica essa pergunta. Ou será que no dia do arrebatamento vai só você? Será que vai você, mas o seu pai não vai, a sua mãe não vai? E aí? Seus filhos? Você está construindo o caráter dos seus filhos? Está ensinando os seus filhos o temor, a disciplina de Deus? Será que você, mãe, está educando seus filhos na presença de Deus? Fica essa pergunta. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Tem muita gente que acha que Noé saiu correndo, né, atrás dos animais, laçando os animais pelo pescoço. Os filhos de Noé pulando, agarrando o animal, trazendo eles à força para a arca. Não foi assim não. O próprio Deus, na sua providência, o próprio Deus que os criou os animais, foi o próprio Deus que trouxe os animais até a arca. Noé não teve que correr atrás de animal, não teve que laçar os animais, não, foi Deus que trouxe.
Agora imagine a dimensão, né? Entrou girafa, entrou leão, entrou tigre, entrou muitos animais. Imagine o armazenamento de comida, água, meu Deus, né? Fica aqui uma pergunta: como foi possível levar tantos animais dentro da arca? Deus, ele se encarregou em trazer com certeza casais de filhotes, né? Filhotes para a arca. E assim foi possível levar milhares de animais para dentro da arca. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Então, até o dilúvio, todos os seres humanos, né, todos os animais se alimentavam de folhas, de frutas. Então, não foi difícil para Noé guardar, né, toda aquela alimentação necessária. Muitos animais, por exemplo, Deus pôde providenciar, com certeza, aquele processo de hibernação, quando o animal dorme por muito tempo, né, o animal se alimenta da sua própria gordura. O próprio corpo tem ali um reservatório de gordura. No momento da hibernação, o corpo vai se utilizando daquele reservatório. Então nós cremos que Deus levou os animais já bem alimentados para a arca, animais, né, que estavam naquele ambiente escuro, hibernaram, levaram então, eles levaram folhas, levaram frutas, né, vegetais, porque é disso que eles se alimentavam naquela época, e Noé fez tudo o que Deus mandou ele fazer. Isso é interessante porque Noé não questionou, não usou de desculpas para com Deus, ele simplesmente obedeceu, ele cumpriu. E isso serve de exemplo para todos nós. Muito bem, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos estudar Gênesis capítulo 7. Deus abençoe a todos.